Olá a todos e todas, muito bem-vindos e muito bem-vindas a essa oitava edição dos webinários organizados pelo Lab China. Nessa edição, a gente vai falar sobre a China e o seu sistema de planejamento, as suas políticas de inovação à luz do socialismo de mercado com características chinesas. Para falar sobre isso, a gente tem hoje aqui com a gente dois convidados super especiais. O primeiro deles é o Elias Jabbour, que é o nosso novo popstar das mídias sociais aqui no Brasil. E o Elias, ele é doutor e mestre em Geografia Humana pela USP, pela Universidade de São Paulo. Ele é professor adjunto de Teoria e Política do Planejamento Econômico na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nessa mesma universidade, ele compõe o corpo docente dos programas de pós-graduação em Ciências Econômicas e em Relações Internacionais. Ele é autor de 4 livros sobre o tema, sobre a China, além de dezenas de artigos acadêmicos e de opinião. Ele é também pesquisador do Lab China. Eu tenho que dizer que eu conheço o Elias há quase 20 anos, né, Elias? Desde os nossos tempos de mestrado na USP, ele fazia mestrado na geografia, eu fazia mestrado na ciência política, os dois tentando desvendar, escavucar ali um pouco de informação sobre China, numa época em que a distância era muito grande, o número de pesquisadores sobre China era muito limitado no Brasil. Né? Ele vai falar hoje, a apresentação dele para a gente vai ser sobre anotações sobre o socialismo de mercado e a nova economia do projetamento na China. Tá? A gente vai ter um formato um pouco especial hoje, porque a gente vai dividir as línguas para poder ter a possibilidade de ouvir, debater e conversar com o Alberto Gabrielli. Então, a gente começa o nosso episódio com a apresentação do Elias em português, a gente passa para a apresentação do Alberto Gabrielli, que vai falar em inglês, e depois, na parte de debate, a gente vai ter uma mistura de um pouco aí dos dois idiomas. Tá? Alberto Gabrielli, thank you very much for being here with us. Alberto is a Rome-based independent researcher with more than 30 years of experience as a development economist and an extensive list of publications in areas such as agricultural, industrial, and innovation policies, and international trade, food security, and income distribution. He focused mainly on the specificities and challenges of socialist-oriented development strategies in China, Cuba, and Vietnam. It's a pleasure to have you with us here today, Alberto. Alberto and Elias, they have been working together on a book that should be published, I think, this year. I don't know, Elias and Alberto can talk a little bit more about this in a moment. And but Alberto is going to talk with us about his last book, which is called Enterprises, Industry and Innovation in the People's Republic of China, Questioning Socialism from Deng to the Trade and Tech War. So it's a pleasure to have once again you two here with us. So agora eu passo a palavra para o Elias, que vai começar a sua apresentação. Elias, obrigada mais uma vez. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Hello, Alberto. I'm very happy to see you here between us in Brazil. Alberto is one of the most important friends of my life and partner in intellectual affairs on China and market socialism. The same as Isabela, o mesmo diga da Isabela, que é uma das minhas grandes amigas, né? E também é uma das minhas principais interlocutoras sobre a China, quando o assunto é China, socialismo ou não socialismo. Trocamos muitas ideias, discordamos muito, concordamos muito. E Isabela, agradeço muito o seu convite de estar aqui nesse webinar e falar o quanto é importante para mim participar desse projeto e também de ter você como uma interlocutora de altíssimo nível que eu tenho na minha vida intelectual. O tempo é curto e os temas abordados são muito grandes. Então, eu vou passar aqui os slides de forma bem telegráfica, porque são dois assuntos que acabaram se entrecruzando ao longo do tempo. A questão do socialismo de mercado já estudo há mais de 20 anos, e essa questão da nova economia do projetamento entrou na minha agenda, no meu radar, nos últimos 4 anos. Então, não é em meia hora que eu vou conseguir falar tudo sobre esses dois temas. O que eu vou poder fazer aqui é lançar
algumas ideias-chave sobre ambos os assuntos, para em seguida fazermos o debate aqui sobre essas questões. Então, por isso que o tema, o nome da apresentação é Anotações sobre o Socialismo de Mercado e a Nova Economia de Projetamento. O primeiro slide sobre essa questão do processo de desenvolvimento, e eu tenho percebido uma opinião particular que a capacidade de interpretação teórica e conceitual sobre a China alcançou um limite recentemente. Eu acho que é impossível falar de uma realidade que cresce há 40 anos seguidos, usando os mesmos marcos conceituais, teóricos e categoriais de 40 anos atrás. Então, existe um desafio, sob o meu ponto de vista, de se rearranjar conceitos e teorias e categorias para melhor interpretar a China. A razão disso, desse esgotamento dessa capacidade, está, por exemplo, na reação chinesa, em que demonstra o elevado papel do Estado no pós-crise de 2008, né? O segundo ponto que eu acredito que demonstra esse esgotamento dessa capacidade teórica e conceitual a compreensão da China, que é a transformação, a consolidação do socialismo de mercado em uma nova formação econômico-social. É um processo que começa em 78, quando o socialismo de mercado se converte na primeira classe de um novo tipo de formações econômicas sociais, e também o contínuo progresso técnico verificado nos grandes conglomerados empresariais estatal resultou no surgimento de novas e superiores formas de planificação econômica na China. Também é assunto para o debate, não é? Juntando essas questões, surgem condições objetivas ao que eu chamaria de uma nova economia do projetamento, que mais adiante eu tocarei nesse assunto, que nada mais é do que uma fase superior desse socialismo de mercado que eu tanto falo, não é? Essa questão da natureza do fenômeno, não vou entrar na questão do juízo de valor, né? Existe as opiniões de que a China é um novo tipo de capitalismo de Estado, uma variação de capitalismo de Estado, ou simplesmente uma restauração capitalista. Eu, particularmente, prefiro acreditar que a China, em 78, ela, com as reformas econômicas na agricultura, as reformas rurais, a China ela inaugura instituições que a fazem se reencontrar com as suas antigas raízes comerciais, gerando um crescimento baseado no mercado virtuoso, porém muito contraditório. Inclusive, esse reencontro com essas raízes comerciais chinesas é o que seria o núcleo do que eu chamaria, né, de socialismo com características chinesas, né? Ou seja, o marxismo, quando ele se encontra com uma determinada formação econômico-social, ele meio que se mistura e ele ganha formas diferentes em concomitância a cada formação econômico-social, não é? No caso da China, esse reencontro com suas antigas raízes comerciais é um pouco caldo do que eu chamaria de socialismo com características chinesas. E também tem essa questão que eu coloco, se existe uma nova economia surgindo na China ou não, tá? Essa geração, essa formação de uma nova formação econômico-social, ela é produto de ondas de inovações institucionais. Aqui eu coloco aqui de forma telegráfica também a emergência de empresas não capitalistas orientadas ao mercado. Na esteira, vamos dizer assim, das reformas rurais de 78, o exemplo dessas empresas são as Township and Village Enterprises, né? Também as reformas fiscais de 1994, que é muito mais do que uma reforma fiscal. Ali surge as condições para o surgimento de uma economia monetária moderna. Além disso, há uma desvalorização cambial, uma maxi desvalorização cambial, fechamento da conta de capitais, ou seja, surgem condições institucionais para o surgimento de uma economia monetária moderna e de grande porte na China. Uma outra reforma institucional é a completa reorganização do setor estatal da economia, com o surgimento dos grandes conglomerados empresariais estatais. E naquela época, 197, hoje são apenas entre aspas, 98, que se encontram nos gânglios vitais da economia chinesa. Também existe um processo de privatização em massa, que faz emergir uma classe capitalista na China muito capitalizada. Isso é importante colocar, porque isso também é parte dessa nova formação econômico-social, um setor capitalista na China. E também, em 2003, o surgimento da SASAC, que é uma institucionalidade criada pelo Conselho de Estado para gerir os interesses estatais
dentro desses grandes conglomerados estatais. O Alberto deve falar disso também, nós falamos disso no nosso livro que sairá ano que vem. E eu chamo a Sazak da manager do socialismo de mercado, ou seja, a gerente do socialismo de mercado, a principal agente, a principal instituição desse sistema, né? Sobre a economia do projetamento, que eu tento resgatar em Rangel, que foi é um autor muito importante na minha formação. Quando eu li esse livro dele, em 59, li várias vezes até começar a perceber o que tinha nele, o que ele tinha a revelar nesse livro, não é? Márcio Henrique Monteiro de Castro diz o seguinte, que a leitura do seu conteúdo desse livro revela o objetivo do autor, do Rangel, que é constituir a partir do acervo da ciência econômica da sua época, né? Com todas as suas escolas e distintas abordagens, uma teoria econômica do projetamento, entendida essa como economia que o processo histórico estava desenhando no século XX a partir do capital financeiro, do keynesianismo e da planificação soviética. Ou seja, o Rangel viu uma convergência entre capitalismo e socialismo, no que cerne o controle sobre a lei do valor, ou seja, a restrição à ação da lei do valor, abre condições para o surgimento de instituições capazes de transformar o projetamento em uma prática intermediária entre o plano e o Estado, vamos dizer assim, e essa convergência, do meu ponto de vista, ocorre a China hoje de novo e explique muito essa capacidade chinesa em fazer acontecer 4.000 projetos de uma vez, de forma simultânea, etc. Existe essa questão que eu estou na fase de construção de algumas categorias para sustentar o conceito de nova economia do projetamento, né? E Inácio Rangel ela parte de duas categorias, que é a categoria de custo e benefício. Na verdade, segundo Rangel, toda a teoria do projetamento não passa, em última instância, de um esforço para precisar esses dois termos, o custo e o benefício, para com eles construirmos uma razão. Eu, quando falo razão aqui, Isabela, eu estou falando do que eu acredito ser a essência do socialismo, ou seja, a prevalência da razão sobre a anarquia da produção, sobre a anarquia do mercado, ou seja, eu coloco em negrito esse termo porque Rangel coloca propositalmente isso, né, nessa passagem para contrapor essa economia do projetamento com a economia de mercado tradicional, né? Então, eu uso e abuso desse termo de razão, porque eu acho que esse é o sentido mais exato, até porque a economia do projetamento e a nova economia do projetamento nada mais é do que o esforço de maximizar a racionalização do processo de produção. Não é? Continuando aqui, a missão do projetamento econômico consiste em encontrar um denominador comum entre custo e benefício, sob pontos de vista da teoria econômica, do ponto de vista da economia, né? E segundo Rangel, eu acho que essa frase bem aristotélica também ela revela muita coisa. Riqueza é a qualidade que tem certas coisas de produzir coisas, certas coisas úteis à sociedade humana. Esse úteis aqui, useful, para mim, ele é fundamental porque a utilidade, não no sentido da utilidade marginal, passa a ser a métrica dessa economia do projetamento em relação a uma sociedade em que o valor ele é a métrica, né? O projetamento existe uma evolução nominal e a métrica, né? A questão do nominal é que aí vem a licença poética do Kant, que segundo ele, economia é uma ciência que tem um duplo processo evolutivo, um nominal e um fenomenal, e o nominal é o sentido histórico, né? Ou seja, cada teoria ela surge como representação de um nível de desenvolvimento de determinado modo de produção ou de outros modos de produção. Daí eu acreditar que a nova economia de projetamento, ela espelha esse novo nível de desenvolvimento alcançado pela economia chinesa. Então, a utilidade, a métrica pela qual Rangel se mede para trabalhar com a medida do projetamento, né? Isso não tem nenhuma relação com a utilidade marginal dos neoclássicos, até porque a utilidade marginal nada mais é a sua maximização
um objetivo, uma forma com a qual o homem reage diante da concorrência do mercado. Então, ele busca maximizar a sua utilidade, enquanto que a utilidade para a Rangel tem outro sentido, que é o sentido aristotélico, ou seja, é a produção de coisas úteis ao bem comum, a riqueza como acúmulo de utilidades em favor da humanidade, assim sucessivamente. Existe aqui um processo em Rangel, que é a relação entre a maximização, a maxi-racionalização do processo de produção, não é? E o convite à mudança a partir dos efeitos globais específicos de cada projeto. Ou seja, cada projeto ele provoca reações na economia que, por sua vez, ela leva o próprio Estado que faz esse processo a introduzir mecanismos que incitam a mudança, não é? Para isso, é indispensável a noção hegeliana, no caso, do processo de desenvolvimento como um salto de um ponto de desequilíbrio para outro ponto de desequilíbrio, não é? Isso é muito caro o debate que o Rangel tinha em relação à CEPAL, em que a CEPAL tinha a noção do desenvolvimento equilibrado, o salto de um ponto de equilíbrio para outro ponto de equilíbrio, uma noção muito rostoviana do processo de desenvolvimento, né? E aqui eu coloco uma citação de um artigo meu que já foi aprovado, em que eu digo o seguinte: o projeto chega ao planejamento via saltos de um desequilíbrio a outro, até o momento em que a tecnologia se transforma em instrumento fundamental à atração que a razão pode exercer sobre o processo produtivo. Ou seja, mais uma vez eu trago a razão e coloco o elemento de tecnologia para tratar da economia do projetamento, ou da nova economia do projetamento, não é? Aqui vem essa questão, Isabela, que eu acho fundamental, que é o papel do projetista, do economista de projeto, do engenheiro de projetos na economia de projetamento. Eu falo porque, em 2013, eu fiz uma pesquisa com mais de 150 economistas e engenheiros de projeto na China, com algumas questões que eu levantei à época, cuja resposta deles é um pouco isso que o Rangel coloca no livro, né, dele, de 59. O projetista, ao decidir entre duas técnicas, deve sentir-se agente da sociedade, o que exige que nada aceite sem exame. Sua ação deve ser orientada por um plano mestre geral, e esse plano será diferente segundo haja ou não desemprego. Aqui é negrito, justificável. A ele, essa situação, a circunstância do desemprego, deve subordinar-se toda a sua ação, como tático do desenvolvimento que é. Se há desemprego, deve trabalhar para induzir o emprego pleno. Alcançado este, deve buscar a gradual retirada do trabalho dentre os fatores de produção. As minhas pesquisas que eu fiz na China, basicamente em 2013, me levou ao conversar com economistas e engenheiros de projetos essa mesma conclusão. Eles são levados a serem agentes da sociedade quando eles vão tocar os grandes projetos. Tanto é que a China, por exemplo, tem uma queda na taxa de crescimento nos últimos anos, mas o número de empregos urbanos e urbanos todo ano tem sido o mesmo, 13 milhões de empregos urbanos têm sido gerados. E isso tem relação direta com o papel que o economista e o engenheiro de projeto tem naquela sociedade, né? Eu acho que esse é um fato que às vezes passa muito despercebido de nós, mas que eu acho que é fundamental para entender o processo de crescimento chinês recente. Sobre a China, caminhando para o final, a China e a nova economia de projetamento, eu coloco aqui 3 marcos fundamentais de análise, né? Primeiro, a formação dos conglomerados empresariais estatais sob o controle da SASAC. Tá? Isso é um marco fundamental de análise, não é? Porque depois as empresas estatais eram uma antes da SASAC, elas tinham uma forma, primeiro aquela forma de modelo soviético, depois o processo de corporatização, que foi um processo muito duro, e elas se transformaram em outras depois do surgimento da SASAC. SASAC, para mim, é um tema fundamental de análise, Isabela, você sabe disso. Acho que deveria ter mais gente estudando essa instituição, que eu acredito é onde estão as mentes mais brilhantes da China trabalhando hoje, é na SASAC, né? É uma opinião particular, né? Também outro marco fundamental são a evolução das políticas industriais chinesas a partir do 10º plano quinquenal, que são as políticas industriais mais proativas em matéria de formação de tecnologia própria, marcas próprias, é uma tentativa de início de desacoplamento
tecnológico com os Estados Unidos e Japão. É evidente que é muito difícil esse processo, mas é um processo em andamento, né? E também outro marco que eu coloco é o planejamento, as diferentes formas que ele apresenta na China. Então, tem o modelo soviético, que é um planejamento central, depois vem uma planificação orientada pelo mercado, e hoje começa a surgir um tipo de planificação, começa a surgir um tipo de planificação, vamos dizer assim, orientada pelo projeto, né? Ou seja, já é um salto de qualidade em relação à planificação orientada ao mercado. Não que a atual economia do projetamento na China, ela também não seja orientada ao mercado, muito pelo contrário, mas ela já apresenta traços prometeicos em relação a isso. A China e a nova economia do projetamento, aqui eu coloco um ponto que é esse desafio, né? Que é a relação entre estagnação secular e o papel da China, tendência à estagnação secular, e o papel da China, o Michel Alietá tem dito que a China é o ponto fora da curva em relação a isso, e a China é o único país do mundo que tem as instituições, a vontade política, os recursos para evitar com que o mundo entre num processo de estagnação secular. Eu tenho dito que, inclusive, a China pode estar internalizando os ciclos de Kondratiev, de forma que ela passe a ser a geradora dos novos ciclos a partir de um futuro muito próximo. Existem novos paradigmas tecnológicos que surgem na China, né? Aliás, não surgem na China, mas que a China desenvolve, que é o 5G, Big Data, a inteligência artificial, que são paradigmas tecnológicos que colocam o papel da planificação em outro patamar, ou seja, o planejamento econômico era antes de surgir esses instrumentos, e passa a ser outro depois disso. É a derrota completa de Mises nesse aspecto, de Hayek, né? Ou seja, eleva-se a capacidade de planificar a economia a partir desse surgimento desses novos paradigmas. Uma luta pela fronteira tecnológica, que é essa luta que nós vemos hoje entre China e Estados Unidos, né? Também esse é um desafio dessa nova economia do projetamento, e a exaustão de um modelo, que aí você entende muito melhor do que eu, que com altos custos sociais e ambientais. A China não é um país modelar no que tange tanto a distribuição de renda quanto a proteção ambiental. Muito pelo contrário, o processo de corporatização das empresas estatais chinesas é uma demonstração de como não fazer política social na China. Existe um fosso que se abre na China a partir de quebra daquele estado de bem-estar social que surge na época do Mao Tse-tung, e eu acho que esse é um assunto fundamental, e a nova economia do projetamento também surge como resposta a esse desafio, né, de enfrentamento dessas questões, né? Também essa questão da China e a nova economia do projetamento. Aqui faltam 1 minuto para 20 minutos, mas vou acabar nos 25 minutos com certeza, que é o processo histórico, né, do surgimento dessa nova economia do projetamento, né? A corporatização das grandes conglomerações, dos grandes conglomerados empresariais estatais, as colocaram na linha de frente do progresso técnico e também na gestão de novas e superiores formas de planificação econômica, não é? Essas novas e superiores formas de planificação econômica, elas são perceptíveis na medida em que elas são incorporadas à economia real. Isso pode ser percebido agora, né, durante o processo de pandemia, em que a inteligência artificial, essa plataforma, o Big Data, foi amplamente utilizado para uma série de atividades, né? E também uma economia voltada, a China é uma economia cada vez mais voltada à construção de grandes bens públicos, né? Ou seja, a China ela consegue hoje colocar em execução milhares de obras geradoras de valor de uso, ou seja, por exemplo, as linhas de alta velocidade de trens é uma delas, vou falar isso mais adiante, mas é uma economia cada vez mais baseada em grandes projetos, né? Isso é uma outra diferença em relação aos países capitalistas hoje no mundo, né? E o terceiro ponto que eu coloco, que eu acho fundamental, e que é a novidade que eu acredito que eu preciso ainda elaborar melhor sobre isso, até incorporar mais elementos, que é a superação da incerteza keynesiana por conta do Estado ter sob seu controle todos os instrumentos cruciais do processo de acumulação, além do setor estatal da economia, seu setor que gera efeitos de encadeamento, o setor financeiro também ser estatal, isso cria condições para a superação da incerteza keynesiana. Eu falo condições para a superação, estou falando em processo. Eu acho que isso, eu acredito ser uma revolução quase que copernicana
na forma de produção, de se gerenciar a produção em larga escala no mundo hoje. E isso acontece na China nesse momento. E também outro ponto, que é a capacidade que os chineses têm de planificar atualmente a chamada destruição criativa. Hoje, os chineses têm mais de 2 milhões de pessoas ocupadas no projetamento, na planificação, né? E o papel dessa massa de gente planificar, entre outras coisas, planificar esse processo de distribuição criativa de forma que esse processo tenha um custo social o menor possível, ou seja, é impossível não ter custo social. Tudo na China tem altos custos sociais, mas é possível planificar a distribuição criativa a partir da utilização da mais ampla razão humana nesse sentido, né? Eu acho que é uma outra novidade, é uma outra regularidade que tem relação direta com essa nova economia do projetamento. Eu ainda estou levantando essa hipótese, estudando sobre isso, mas é perceptível essa questão também, tá? Aqui, essa questão da nova economia do projetamento, vem aqui uma citação do Dick Low sobre a emergência nos últimos anos, de um novo modelo de desenvolvimento na China, que tem as estatais como instrumento da fronteira tecnológica, né? Exemplo aqui, o desenvolvimento das ferrovias de alta velocidade é um caso disso, ou seja, eles foram planificando saltos de 2004 a 2009, 2010 e hoje, por exemplo, 2016, 2020, já existe uma linha de alta velocidade sendo construída ligando Kunming a Chongqing de 600 km por hora, não é? E eu percebi nos meus estudos, inclusive meu mestrado foi sobre isso, que a China ela foi inaugurando pequenos ciclos de substituição de importações no setor ferroviário, ou seja, está aí um exemplo também de um exemplo, vamos dizer, empírico de economia de projetamento. Ainda sobre o processo histórico, né? Em 2017, 1/5 dos carros elétricos do mundo foram vendidos em apenas 6 cidades chinesas, né? Em 2025, a projeção é que se venda 11 milhões de carros elétricos, sendo que deste montante, 19% serão vendidos na China, 14% em toda a Europa e 11% nos Estados Unidos. No ano de 2040, a previsão é de que 40 milhões de veículos elétricos estarão rodando na China. Mais um exemplo aí que eu trago de uma economia de projeto, né? E o projeto Made in China 2025, que engloba 1,5 trilhão de investimentos em alta tecnologia. Aliás, cada 6 meses aparece um plano de $1 trilhão, né? De 500 bilhões, 1 trilhão, mas que demonstra a capacidade chinesa em ordenar a sua planificação econômica para uma finalidade específica, ao mesmo tempo em que utiliza tanto uma imensa capacidade produtiva instalada nos últimos 40 anos, que também é uma condição objetiva a essa nova economia de projetamento, ter muita capacidade produtiva instalada, e também uma capacidade, uma soberania monetária, que também é um conceito, uma categoria segregada à nova economia de projetamento, que faz com que a China tenha capacidade de enfrentar os seus desafios. E aqui a minha homenagem particular ao Rangel, que aí faço uma citação do Márcio Henrique, né, que ele coloca que a economia do projetamento em Rangel é uma antropologia filosófica que pensa o homem em sua afirmação racional, sem fetiches e senhor do seu destino. A crença no progresso e traços prometeicos na relação com a natureza completa uma visão que tem raízes no racionalismo clássico. O socialismo não é um fato fortuito, é um dever esperado que está sendo construído historicamente. Isso quer dizer que todo esse processo na China está em uma fase muito inicial, é uma fase de teste, é primitivo, ou seja, não existe nada pronto e acabado, até porque eu tenho pensado muito socialismo não como um modo de produção puro, pronto, muito pelo contrário. Ele é uma forma histórica que surge, aparece, desaparece, e ao longo do tempo, ao longo do século XX, é um modo de produção muito novo ainda, tem apenas 100 anos em relação ao capitalismo, que tem mais de 600 anos. Então, o socialismo dá seus primeiros passos ainda na sua trajetória por essa terra. Eu quero agradecer aí a oportunidade de apresentar aqui para vocês, Isabela. Um forte abraço, muito obrigado mesmo. Agora é com você aí, Roberto. Forte abraço, obrigado.
Obrigada, Elias, muito obrigada. Eu vou, te pedir para sair da apresentação. Obrigada mais uma vez. Sempre muito bom te ouvir, Elias. I then give the floor directly to Alberto so that he can make his presentation. Thank you Okay. once again, Alberto Gabrielli. Thanks. So, the title, do you hear me? Yes, we do. It's a little bit it's not very loud. So Yes. you might need to come closer to the microphone. Okay. So this is the title of the book I published a few months ago. I read it again, Enterprises, Industry and Innovation in the People's Republic of China. And then there is a subtitle, Questioning Socialism from Debt to the Trade and Tech War. So essentially the focus of the book, most of the book is analytical and full of numbers and figures and so on, and it focuses on enterprises, mainly industrial enterprises, and the issue of innovation. So as I will confirm later on, that's what this book is about, and it's not about wider and more complex and philosophical issues related to socialism. Although some final observation is also present. So my interpretation, one basic tenet of my interpretation is that China, along more or less contemporarily with Vietnam, constitutes the first example of a new class of social economic formations, which are based on the modern form of imperfect market socialism. Two features are particularly important: the gradual evolution of enterprise forms and the development of a modern national innovation system. These processes are very complex and cannot be adequately and fully interpreted just as manifestations of the state versus market opposition. In fact, they are complex and evolutionary interactions between state-led, industrial, and other development-oriented policies on one hand, including the plan, all the dimension of the plan, and relatively automatic market mechanisms work in a quasi-by-default manner. So the combination of these elements constitutes the essence of China's distinctive economic model. So the first part of the book starts with the concept of non-capitalist market-oriented enterprises. So in China, since the late 70s, some forms, some of them new, some already existing but evolving, some forms of non-capitalist market-oriented enterprises came to the fore. Why do I use this word? Because these enterprises have at the same time the characteristic of not being capital, because they're not owned by private people trying to maximize the profit, but on the other hand of being strongly or rather strongly market oriented, which was not the case before the start of the reforms, because both industrial and agricultural enterprises were basically not market oriented. So this concept, which is a rather complex one, is related to an interpretation that is far wider than that traditionally associated with state-owned firms and cooperatives. So there are, and there have been in China, some
forms of enterprises that are different from both SOEs and corporates. And they share a minimum common kernel, which is given by the fact of being at the same time non-capitalist and market-oriented. In my view, in contemporary Chinese economy, the core of the economy, on this point I fully agree with Elias, is constituted by SASAC-controlled central stores. I have to observe that these firms are mainly not market-oriented. They are to some extent market-oriented, but not in a basic form. On the other hand, this is the core, but it's not the most original and the most fundamental part of the Chinese economy, because the backbone, what I call the backbone, which is much larger than what is constituted by the central SOEs, is constituted by another set of mainly industrial enterprises, which are at the same time non-capitalist and rather strongly market-oriented. Nevertheless, there is a certain degree of overlapping between these two groups of non-capitalist enterprises. So I begin my analysis with a synthetic chapter on agrarian reform, and I stress that the main outcome of the agrarian reform has been the surge of two new forms of non-capitalist production units: the household-based farms and the TVs. TVs are township and village enterprises. And then there are other chapters that analyze subsequent waves of industrial reform. And then there is a part of the book where I present a quantitative analysis on a number of indicators on the deterioration and subsequent recovery of performance of the SOEs, of state-owned enterprises, and of state-held enterprises. For state-held enterprises, I mean all the enterprises that are indirectly and substantially controlled by the state. And from my quantitative analysis, I come up with the basic result that I use this metaphor. The recurrent rumors on the death of China's public industry have been gravely exaggerated. Then there is some part on the more recent developments after the crisis that have been characterized by the advance of the state and the relative retreat of the private sector, which have strengthened the relative dominance of the state-owned, the state-controlled sector of the economy on the economy of the whole. So one of my basic points is that in a developing socialist-oriented country like China, the main outcome of these processes has been so far a dialectical confrontation that led the leadership to prioritize the task of strengthening, innovate, and revitalize the socialist core of the foundations of the People's Republic of China. And where there is a sort of division of labor between the state-controlled enterprises, what I call SOSPHE. Most of these enterprises operate in relatively competitive markets and concentrate on innovation, technical progress, and the nurturing of international competitive national champions. And their strategic functions are mostly sector-specific and firm-related. On the other hand, the biggest SOEs are mainly in natural or quasi-natural monopolies
and they focus more on the goal of smoothing the functioning of the rest of the economy, besides producing surpluses in order to provide dividends to state coffers. And of course, state-owned enterprises, all these state-controlled enterprises have to perform other two basic functions. One is to act as anti-cyclical stabilizers and as investors of last resort, and the other to act as innovation engines. And we will see this in the part on innovation. How do we interpret this dialectical relationship between market and plan in contemporary China? The main point is that the constraints imposed by the permanent overratedness of the law of value apply both to capitalists and socialists, and this inevitably limits the degrees of freedom of socialist planning, which means that planning, even under socialism, has to maintain market compatibility and planning compatibility. Planning must be compatible with market, and the conditions of the market have to be progressively changed by planning, trying to move towards an optimum long-term optimization of outcomes. The advantages of public property are maximized where planning compatible but flexible and relatively self-propelled forms of socialist-oriented social relations of production and exchange can unfold. So the main issue is to optimize the potential advantages of public property, letting objective social relations of production and exchange advance in a way that is compatible and consistent with overall economic development. These things cannot be done overnight and have to be interpreted in a medium and also long-term historical perspective. It is obvious in this framework that in a system strategically moving away from capitalism, the law of values applies more stringently to those sectors that concentrate mostly on commodity production and exchange activities, while in other sectors it is possible to depart from the law of value to a larger extent. In the meantime, we have to remember that capital is value. Capital is value both under socialism and under capitalism. And so one of the great theoretical steps forward that the Chinese have done through practice is to realize that socialist ownership must be realized by means of a complex and multi-layered chain of command, which deals with capital in its own proper and distinctive intrinsic form, that is the form of value. And that is something very different from the old system of material centralized planning, and that is something that makes China very different from the old Soviet Union. Then there is the second part that is on the national innovation system. That is the utmost priority of the present leadership. So also in this area, it is necessary to achieve a pragmatic blend of planning and market mechanisms. So what is peculiar of China with respect to innovation? Especially two things. One is the fact that China is very big and is largely, in spite of being market-oriented, a command economy. This has allowed China to build a big national system of innovation that is the first worldwide according to some indicators.
such as, for instance, the number of R&D personnel or the number of patents. And it's the second in the world according to the holistic criterion on evaluating its overall innovation potential. And it is very important to remark that China has reached this speed at the stage when it still lags far behind all traditional technological leaders in terms of per capita income, per capita education, technological and research achievements. So you know that the per capita income of China is more or less similar to that of Brazil. And it's important also to observe that the national system of innovation has made much more progress, both in quantitative and qualitative terms, than the economy as a whole, making the PRC the only extraordinary outlier of its kind among all countries in the world. I repeat, this has been achieved while the overall degree of economic development is still that of a middle-level developing country. And then, China's specific synthesis of market and state mechanisms has allowed China to combine in rather effective ways both centralized and planned mechanisms to push education and to push innovation and some market mechanisms. Now there is no time to go through the details, but starting from a traditional socialist system, now the national system of innovation in China has surely is still more socialist and more socialistic than the rest of the economy. But it has much more elements of market orientation, for instance, than that of old Soviet Union and or of that of Cuba. And this makes it more efficient. Then I have some evidence on the fact that R&D expenditure in China has skyrocketed and has become very, very high in a period when it stagnated in the US and in most advanced developed countries. It's also important to see the role of enterprises in innovation, because like Western countries, in China, a big part of the innovation now is performed by industrial enterprises. And in my work, I showed that although most of the R&D and most of the innovations are carried out by mainly medium private enterprises, there is the most important innovations are put forward by state-controlled enterprises. On the other hand, we talk here of innovations that are mainly market-oriented, so not first-class innovations. While basically the overall scenario is that basic research is performed by public universities and public university institutes. And most of the most advanced and most qualitatively important innovations are performed by state-controlled enterprises. So the core component of China's NIST and IS is still constituted by fully public, non-market-oriented organizations, both universities and enterprises. Virtually all basic research and most of applied research is carried out by public university and research centers. And state-controlled enterprises are also evolving, increasing capability to engage in strategic research. And so there was a dual development path of the China's innovation system, which on one hand is the first
On one hand, it has been based on no, the most of the qualitatively inferior, less advanced innovation is the product of private enterprises and market-oriented state-controlled enterprises. And this type of innovation is created in a way that is quite similar to that of capitalist capital. On the other hand, the higher level echelons of the system are more strategic oriented, and they are mostly fully socialized. In this context, China's overarching goal is to achieve a decisive qualitative leap in its capability to innovate, reducing its technological dependency and improving its capability to generate indigenous innovation. So, there are two broad analytical conclusions. One is that public ownership is still crucial and hegemonic in the context of the Chinese system, even in the present imperfect market socialist context. And the second is a strategic centrality of technical progress and innovation. And then I have, this is the analytical part. So this book talks about these things, doesn't talk about everything. So in the analytical part of the book, there is very little of socialism as such. There is an analysis of essentially an analysis of ownership and of some forms of socialist relationship of production. So, does it mean that we have to believe that socialism? So the book is almost exclusively devoted to the development of productive forces. Does this mean that we should think that that's all? That's the development of productive forces is sufficient to have socialism? No. The development of productive forces is a necessary yet insufficient condition for a more holistic concept of socialism. But we have to remember that, like revolution, socialist development is not a dinner party, but unlike revolution, it belongs to the long dimension of history. So, as I mentioned before, in my book, there is very little on the issues of distribution, of income distribution inequality, and of environment protection. And there is nothing, even less, on the issues like freedom or participation. This doesn't mean that I think these things are not important. My view is that this very ugly word, socialisticity, applies. Socialisticity is the word that was invented by a Soviet economist a few decades ago, and it means essentially the property of being social. And it stresses the fact that the property of being socialist should be understood as a relative quality and in a sort of continuum and in a multidimensional space. So it is not possible, in my view, but of course I will not show it mathematically in the book. It's not possible to talk about socialism, yes, socialism, no, in a black and white fashion. Any kind of socialist-oriented development process in any country has to be seen why do I talk about multidimensional space? Because one important dimension is that of the development of productive forces, but another important dimension is that of equality. Another is the respect for the environment and so on. So there are, it is possible, at least theoretically,
to consider these characteristics as positive and normative components that can be analyzed and understood to determine a certain degree of socialisticity of any country. Of course, such a type of analysis is complex, although it can be carried out seriously on the basis of quantitative indicators. And it depends very much on value judgments of the part of analysts, and probably for each country it will provide different evaluations of different levels of socialisticity along different dimensions. Finally, I discuss the slogan socialism with Chinese characteristics. Is there such a thing? What does it mean? I think that given the peculiar teleological foundation of China, on the basis of which the party justifies its leadership, but an evaluation of China's developing trajectory cannot skip this point altogether. But of course, this point has to be analyzed with particular intellectual knowledge. And in my conclusion, I favor a qualified provisional validation of the claim of the party that there is such a thing as socialism with Chinese characteristics. Okay, I'm finished. Thank you very much, Alberto, for your broad presentation. I need you to yeah, there you are. Now we are back to the three of us for comments and all of that. It is very interesting how the two of you have a very similar intellectual vision of China. I see a lot of common points between Elias' work and Elias' view of Chinese development and Alberto's view of Chinese development and the role of the Chinese market economy. So I think there is a great number. I really understand why you two work together. There's lots of common points there. I will start with my questions to Elias. I'll switch to Portuguese, then I'll go back to English to make my comments and questions to Alberto. Elias, prazer te ouvir mais uma vez. Eu gostaria, que é sempre um ponto que eu volto quando a gente conversa, eu gostaria que você comentasse um pouco para mim como fica essa ideia de criação de uma nova formação econômico-social, né, o socialismo, sendo que nesse estágio os elementos fundantes do capitalismo são os elementos estruturantes que movem essa economia, né? Você fala, por exemplo, de valor de utilidade como sendo um valor predominante na economia chinesa. No entanto, é uma economia fortemente movida por um consumismo exacerbado, por uma competição tanto entre as empresas quanto individuais tão exacerbada quanto no caso dos Estados Unidos, né? E do ponto de vista da produção, quando a gente olha em detalhes para o que está acontecendo, né, na forma de organização da produção, inclusive nas empresas estatais, o que a gente vê é a manutenção da lei do valor, sobretudo via alienação, né, do trabalho, alienação da produção e fetiche da mercadoria, né? Então, o meu ponto é que não muda a essência na forma de produzir, né? Eu queria que você comentasse um pouco isso aí, porque a sua descrição, o seu diagnóstico, que eu acho bastante preciso, né, do que é a economia do projetamento, né, disso que você está, essa categoria que você está formulando aí, teoricamente, da economia do projetamento, ela me parece uma categoria aí avançada para um modelo nacional desenvolvimentista, né, que você
tem escrito bastante também sobre a pertinência, né, do nacional desenvolvimentismo para a China, mas até ali eu não vi esse ponto de ruptura entre um nacional desenvolvimentismo de um capitalismo de Estado e onde é que estariam ali as sementes, os embriões de uma outra formação econômico-social, né? É só uma questão de grau, é uma questão, né? O que tem ali. Meu segundo comentário para você é que quando você fala dessa razão humana que está acabando com a incerteza keynesiana, né? Essa capacidade extraordinária do planejamento, da visão aí de longo prazo, que estaria acabando com a incerteza keynesiana, essa leitura, né, sobre essa capacidade desse planejamento superior, de superar a incerteza keynesiana, me lembra muito, do ponto de vista teórico, as teorias de Estado de base weberiana, que foi uma parte importante da crítica às teorias do desenvolvimento, as teorias que caracterizavam o nacional desenvolvimentismo nos anos 60, 70, 80, enfim, todo esse corpo teórico ali que estava preocupado em contextualizar o desenvolvimento dos países do leste asiático, desses países de catch-up tardio e de desenvolvimento tardio. E é um pouco essa visão desse Estado descolado, né? Descolado dos interesses de classe, descolado das pressões externas, descolado da ação, seja do imperialismo ou seja da ameaça da guerra e a capacidade que a guerra ou a ameaça da guerra ou as disputas geoestratégicas desempenham na coesão nacional, né? Em fazer com que a burguesia nacional esteja alinhada com um projeto de desenvolvimento de longo prazo, né? Que me parece que vai ser de maneira muito forte nos próximos anos um fortalecimento muito grande do poder do Estado e do poder do partido na China e de uma grande convergência dos interesses dessa burguesia nacional chinesa com os interesses de médio e longo prazo do próprio partido, do próprio poder político. Então, a gente vai ver uma amálgama ali que está muito fortemente ancorado nas disputas estratégicas com os Estados Unidos, né? A Huawei precisa do partido mais do que nunca para a sua própria existência, da mesma forma como toda a burguesia nacional chinesa vai precisar de um partido forte para atravessar o embate que vem pela frente, ou que se segue agora com os Estados Unidos, né? E, por fim, Elias, eu queria uns comentários seus sobre o funcionamento do Partido Comunista Chinês, né? Você, como membro do PCdoB aqui no Brasil, do Comitê Central do PCdoB, em função desses laços históricos do PCdoB com o PCC na China, eu queria que você falasse um pouco para a gente de como é que funciona essa estrutura, né? Essa legitimidade que o partido desfruta dentro da China, no que isso está ancorada, e também como são hoje as dimensões de frações de poder dentro do próprio partido, de subida e escalada dentro da estrutura partidária, e daí vai, tá? Você comentasse um pouco para a gente. Vai falar? Deixa eu fazer uma rodada já para o Alberto, pode ser? Você que manda. E depois a gente volta para você, tá? Alberto, I have as well questions that are similar to the ones that I've made to Elias, in some extent, because I find that your research, the two of you have lots of points in common in terms of how you see Chinese market socialism and how you see the possibility of a new socioeconomic formation coming out there, and the very strategic role of state-owned companies and the extraordinary capacity they have developed in terms of its national innovation
system. Nevertheless, I'd like you to explore a little bit more. You mentioned that in the end of your presentation, but I'd like you to develop a little bit more. What are the contradictions of a production system in which the main basilar elements of capitalist production are still present in terms of the law of value, in terms of alienation of labor, in terms of intense competition among companies and between workers, which is a characteristic of the current stage of capitalist production. And so I'd like you to explore more of that in terms of the contradictions of these emerging social formation, but in terms of the contradiction in the production itself, right? Especially in terms of how the basic laws of capitalism are still present there. My second question, I'd like you to explore to us how private are the current innovation companies that are said to be private, like Huawei, Tencent, and others in the area of IT. How private are they? What are their connections to the state? And more of that, what is clearly their connection to the national innovation system that you have explored, right? How they connect to universities, to other research centers, and to state-owned companies. What are the links, the innovation links that we see in these companies that are formally said to be private companies and that are right in the front of the innovation disputes or tech war with the US. And finally, I'd like you to explore your last slide, which is your last chapter of your book. I was curious to hear more about how you see the achievements and the contradictions of the Chinese market economy, which is the last chapter of your book. So if you could comment a little bit more on that, okay? So I'll give the word back to Elias so that he can make his comments, and then we go straight back to you, all right? Elias, please, por favor. Obrigado pelas questões, Isabela. E você, como eu coloquei aqui antes, talvez seja, eu tenho quase certeza, a minha principal interlocutora intelectual no Brasil para essas questões. Tanto é que eu tento ao máximo possível absorver as suas críticas e, através delas, criar, dar um salto, vamos dizer assim, na minha própria agenda de pesquisa. Por isso que eu coloco a importância que você tem na minha evolução intelectual. Eu até comentei isso em uma live com a Janaína. Quando eu falo formação, nova formação econômico-social, estou falando de algo em processo, né? Ou seja, formação é algo em movimento. Tá? Isso significa que a China, primeiro, a China é um país, tem que ver a totalidade, né? A parte se submete ao todo, não o contrário. A China vive no mundo capitalista. E o capitalismo existe dentro da China. Existe. Você talvez seja a pessoa que mais entenda disso no Brasil. Existe e exerce muita influência. E também a China passa, a partir de 78, a ser uma economia voltada à produção de valores de troca, não de uso. Né? Então, até hoje, o que domina o processo produtivo chinês é a produção de valores de uso, vamos dizer assim. Aliás, desculpa, valores de troca. Tá? Ou seja, isso é o elemento fundamental da economia chinesa, desde 78, a produção de valores de troca. Não é? É o elemento fundamental, isso tem as suas contrapartes subjetivas, que é o fetiche da mercadoria, que é o individualismo, que é o consumismo, e isso, não vou falar que é normal e nem natural, mas isso expressa um pouco as condições pelas quais essa formação econômico-social ela vai se desenvolvendo ao longo dos séculos, das últimas décadas. É sempre bom lembrar que o capitalismo surge enquanto formação econômico-social no século XV, em Gênova e Veneza, e uma formação econômico-social muito, muito enfraquecida em relação ao feudalismo, tanto é que ele sucumbe, para ressurgir com força no final do século XVII, vamos dizer assim, no século XVIII, né, na Inglaterra. Então, existe todo um processo histórico em que esse capitalismo ele deixa de ser uma
uma formação nova, mas porém mais frágil em relação ao modo de produção anterior até a sua consolidação. O socialismo é a mesma coisa, sob o meu ponto de vista. A China ela é uma nova formação econômica e social, por quê? Porque existem modos de produção ali dentro, vamos dizer assim, tem o socialismo, que eu acredito que seja embrionário, inclusive, em fase de teste, algo não acabado, algo cheio de se desenvolve cheio de limites, mas existe algo novo ali, enquanto que o capitalismo também existem essas formações não capitalistas orientadas no mercado e está aquilo ali em unidade de contrário, aquilo está se movendo. Por exemplo, a década de 90, esse setor capitalista da economia pressiona o setor socialista a tal ponto em que criou um fosso social muito grande ali dentro. Da mesma forma que esse modo de produção socialista, ele vai se fortalecendo enquanto forma histórica, a ponto de hoje o capitalismo chinês passar por, entre aspas, não uma crise, mas existe empresários na China, muitas empresas com crise de endividamento. Elas não têm acesso privilegiado ao crédito estatal, por exemplo, né? Então, eu acho que é uma formação ainda em formação, é muito novo, sabe? Na minha cabeça, isso não é uma coisa pronta, acabada, de modelar e wishful thinking, ou seja, é uma coisa nova, é uma coisa muito nova. E aqui, no caso dessa questão das manifestações, Isabela, aí vem aquela questão do método do tempo presente, ou seja, um elemento é o elemento histórico, é o elemento da totalidade histórica, em que você observa a evolução do capitalismo e do socialismo historicamente posto, né? Ou seja, desde Gênova e Veneza até a Revolução Industrial, o socialismo desde a Comuna de Paris, Revolução Russa até hoje, que é um tempo histórico muito pequeno para a formação de algo novo, muito pequeno, tá? E o que eu coloco aqui é anatomia do macaco e anatomia humana, ou seja, o que é de mais avançado ali na China em relação aos outros países capitalistas do mundo, em relação à própria China, e o que existe de manifestações comuns à China e ao mundo capitalista em geral. Eu acho que isso já colocou muito bem. É fetiche de mercadoria, é valor de uso, é consumismo. Isso é o que existe em comum, aquela formação igual às outras, né? Ou seja, é o que mantém o velho que ali opera em detrimento do novo que está sendo gestado, né? Esse novo que está sendo gestado, por exemplo, em nível de contraparte subjetiva, eu acredito ser esses 480 mil voluntários do Partido Comunista, a Wuhan, por exemplo, isso é uma coisa interessante. Isso é uma manifestação de uma subjetividade de nível superior, apesar da existência de todos esses fenômenos que existem na China. Que lugar no mundo hoje se consegue reunir 20 voluntários para enfrentar a morte, por exemplo? Na China conseguiram. Aí as informações que eu tenho do Partido Comunista que não teve essa coisa de ter ido obrigado. Não, ali existiu uma unidade nacional em torno do Partido Comunista e de solidariedade para enfrentar um problema que, ou seja, é o velho e o novo convivendo, Isabela, essa que é a questão, tá? E um novo ainda muito mais fraco do que o velho, mas existe o novo, né? Em relação a essa questão dos valores de uso e valores de troca, é a mesma coisa, tá? Você tem razão, talvez eu expresse mal muitas vezes quando eu falo, a China é uma economia voltada à produção de valores de uso. Mas ela já consegue constituir uma economia já voltada para a produção de grandes valores, aliás, os valores de troca dominam, tá? Agora, já constitui um setor na economia chinesa amplamente voltado à construção de grandes valores de uso. Essa é a nova regularidade. E a lei do valor nesses setores é altamente restringida, vamos dizer assim, apesar da lei do valor não ser passiva de superação sobre o socialismo, tá? Mas existe isso na China hoje, uma economia completamente voltada, um setor dessa economia, principalmente aquelas de alta tecnologia, vamos dizer assim, a produção de grandes valores de uso. E lá na frente, produção de utilidade mesmo, na forma aristotélica do termo, né? Então, tudo isso é muito novo, ou seja, o que eu estou tentando identificar são novas regularidades que existem ali na China e que não existem no resto do mundo, tá? E que aponta para a um salto qualitativo, vamos dizer assim. Eu não coloco, repito, nada pronto, acabado, é wishful thinking, não, aquilo ali é contraditório, é o velho novo convivendo, unidade de contrárias, é luta de classes em todas as suas expressões. Inclusive, a nova economia do projetamento, ela também é uma resposta a essa luta de classes dentro da China, ou seja, que os trabalhadores estão fazendo ondas de greve, vamos dizer assim, e a China tem que responder a essas demandas, e assim sucessivamente. Isa, aqui também obrigado por essa questão do nacional desenvolvimentismo, mas existem muitas diferenças no caso da China, tá?
nos países nacional desenvolvimentistas, a incerteza keynesiana prevalecia por uma série de questões, inclusive vamos dizer assim, pela dependência de mercados externos, tá? Ou seja, aliás, quando eu falo da China, eu falo de processo de superação. Processo pode ser 100 anos, 50 anos, 20 anos, mas já existe um processo de superação, tá? E a manutenção do Estado, vamos dizer assim, controlando todos os gânglios vitais do processo de acumulação, algo que nenhuma experiência nacional desenvolvimentista fez no passado, tá? Em que o Estado dominava as empresas, dominava o sistema financeiro, dominava a taxa de câmbio, de juros, etc., etc., e as empresas estatais serem o gerador de efeitos de encadeamento, isso é uma coisa muito nova. Não é? Isso é completamente novo. Tem 98 empresas estatais regendo o ritmo do processo de acumulação. E o sistema financeiro, por outro lado. Isso é uma coisa completamente nova. Né? Eu não conheço um caso no passado de um país que tenha tido essas características. Taiwan chegou próximo disso. Mas todos foram privatizados. Né? Taiwan, Coreia do Sul, tudo teve financiarização na Coreia do Sul, etc. Então, a China, a partir disso, das capacidades ociosas estarem sob controle de Estado, e o sistema financeiro, ela pode tanto criar condições da superação da incerteza keynesiana, que isso sim é a essência do capitalismo, a incerteza keynesiana, quanto planejar a distribuição criativa. É daí que eu falo desses 2 milhões de pessoas que trabalham todos os dias em função da criação de condições para a geração de empregos, novos pontos de acumulação, ou seja, a substituição do trabalho vivo e do trabalho morto, como que isso deve ocorrer, aceita-se ou não um projeto em detrimento do emprego ou não, ou seja, existe essa discussão na China entre os planejadores centrais. É uma discussão que não se faz no Brasil, que não se faz na Europa, ou seja, sobre o papel dessa, entre aspas, classe, no sentido do Galbraith, de projetistas e de planejadores, né? Que é 2 milhões de pessoas. Isso é outra novidade chinesa. Tá? Ponto de ruptura, Isabela, não existe ponto de ruptura quando se fala em processos sociais, existem continuidades de rupturas. Né? Então, não existe um ponto de ruptura, vamos dizer assim, que a partir daquele momento, não, existe uma continuidade histórica, vamos dizer assim, entre 49 e 78, uma continuidade histórica entre esse planejamento orientado ao mercado, de um lado, dominante, com um planejamento voltado e orientado por grandes projetos. Tá? Agora, o que você coloca, eu acredito que seja isso, é quando que isso vai reverberar em novas sociabilidades, em um novo tipo de sociabilidade à China. Não sei se é isso que você quer dizer. Eu acho que também vai demorar muito tempo para que surja um homem novo na China, um homem desprovido dessas mesquinharias, do consumismo, do fetiche da mercadoria, etc. Agora, eu repito, existem manifestações coletivas na China, como a pandemia demonstrou, que nenhum país do mundo conseguiu mostrar. Ou seja, ninguém coloca 480 mil pessoas para irem enfrentar a morte, como aconteceu em Wuhan, por exemplo. Nenhum país do mundo consegue fazer isso. Né? É novo isso. É um elemento novo a ser posto no debate sobre essa questão da construção de novas sociabilidades. Tá? O que não implica negar que existe todas essas manifestações de formações sociais deterioradas que existem na China, que você coloca com toda a propriedade. A questão do Partido Comunista da China, Isabela, eu acho que é o seguinte, do ponto de vista ideológico, como que eu definiria aquilo? Eu definiria aquilo hoje como um Kuomintang na era do Sun Yat-sen, ou seja, é um partido nacionalista para o curto prazo, mas o seu programa aponta, o seu programa e a Constituição do país aponta para a superação do capitalismo em direção ao socialismo. Ou seja, é um partido nacionalista, um partido leninista, mas orientado a superar o capitalismo. Tá? Isso eu não acho que isso também é qualquer coisa. Cada 5 anos aqueles caras se reúnem para falar a mesma coisa sempre, né? Sabe? Ou seja, eles não abandonaram a cor da bandeira, os estatutos, as orientações ideológicas, políticas, ou seja, é um partido que tem essa orientação que eu coloco, um Kuomintang moderno orientado à construção do socialismo, que é o Kuomintang do Sun Yat-sen. Agora, existem muitas correntes dentro do Partido Comunista da China, o que eu acho normal. Acho bom, inclusive, em relação à União Soviética. Parece que tem um trabalho, não sei se você conhece, em que tem 9 correntes internas dentro do Partido Comunista da China. Tem desde neoliberais até maoístas, né, vamos dizer assim.
E isso demonstra que é um partido vivo, né? Ou seja, não é um partido monolítico como na Coreia do Norte, como na União Soviética, em que a liberdade de expressão de opiniões elas iam até certo ponto, tá? Então eu vejo o Partido Comunista da China como um retrato dessa sociedade, como você diz muito bem, é uma China com classes, né? Ou seja, isso também se expressa no Partido Comunista da China. Agora, essa questão da burguesia chinesa, que você chama atenção muito bem no seu trabalho com o Hao-Chi, que é um trabalho excelente, é um outro ponto de análise fundamental. Eu acho que tem que escolher, para terminar minhas respostas, a cada momento histórico, qual que é a contradição principal, a contradição secundária e a contradição terciária. Qual que é a parcela da burguesia que atrapalha o processo de desenvolvimento das suas produtivos? Porque eu acho que é esse estágio em que a China se encontra ainda. Né? Ou seja, o Marx dizia que o papel do socialismo é desenvolver as suas produtivas imediatamente, após a tomada do poder. E é nesse estágio que a China se encontra ainda. A questão é saber o seguinte, qual que é a parcela dessa burguesia que atrapalha esse processo? Aí aquilo que também que você tem demonstrado, tem falado muito bem, ou seja, existe uma parcela daquela burguesia chinesa que quer a abertura da conta dos capitais, né? E está pressionando o Estado chinês para isso. E é justamente essa burguesia que virou alvo do Xi Jinping hoje. Tanto é que vários deles aparecem, morrem, né? Não sei o que acontece, né? Sei lá, né? Outros vão para o Canadá, né? Vão para o Canadá e vão lá formar uma oposição e tal. Ou seja, o Xi Jinping escolhe uma parcela dessa burguesia como alvo político, né? Eu acho que ele está certo nesse aspecto. E a história mais adiante vai ter que colocar em questão o que fazer com essa outra burguesia que sobra. Aí é o seguinte, quando elas começarem a travar o processo de desenvolvimento do país, vai ter que se encontrar uma solução histórica para isso. Eu acho. Existem contradições que a existência delas geram, com as quais a China talvez não consiga conviver por muito tempo. Até hoje tem convivido muito bem. Não sei até quando vai conviver muito bem com isso daí. Tá? Eu não sei se faltou responder mais alguma pergunta, Isabela, mas o projetamento é uma tendência que eu coloco, que eu, entre aspas, eu e o Alberto juntos descobrimos essa tendência. Tá? Então, a questão é descobrir quais são as regularidades que demonstram que tanto eu quanto o Alberto estamos certos nessa questão de que existe uma variação de nível superior desse modo de produção socialista interna à formação econômica e social, e assim sucessivamente. É a pesquisa da minha vida, né? Eu não vou falar que daqui a um ano eu tenho uma coisa pronta e acabada sobre isso, mas daqui uns 10, 15 anos, certamente, nós vamos ter evoluído aí a algo novo, né? Até porque eu não acredito que dê para explicar a China com as mesmas teorias e conceitos de 40 anos atrás. Eu acho que isso existe um déficit teórico, conceitual e categorial para entender a China muito grande no nosso meio. E é essa lacuna que nós estamos tentando preencher aí de forma tentando ser o máximo diligente possível. Obrigado, Isabela. Valeu. Obrigada, Elias. Obrigada. Excelentes respostas. Eu passo direto para o Alberto, so that he can make his own comments. Alberto, please. Yes, actually, I think I remember that you asked me 3 questions, not 1. And one of the points is that, if I understood correctly, you said that in contemporary China, there are many features that are typical of capitalism, correct? Alberto, I'm sorry to stop you, but it is a bit hard to understand what you're saying. The quality of the audio is not very good. I'm not sure if you have a microphone or one of the earplugs that comes with a mic. I'll try to speak louder, maybe. Do you hear me now? I think it's about the same. Can you talk a little bit more? Well, maybe. Do you hear me now? I think that's a little bit better. Okay. But we also would need to see you, and with a camera like that, maybe it's that's more difficult. Yeah. Now you hear? I think it's better. Yes. Okay. So one issue, which is also, of course, very complex, but you say that to which extent you wonder, can we talk about socialism in China if so many elements typical of capitalism are still there? Correct? Yes, so, that's right. I agree with you that it's not simple and it's impossible, as I said, to
come up with a yes or no. I say that you mentioned different issues, and it is my view that history has proven that the law of value applies both in capitalism and in socialism, or at least for a very long period of time. So, as you know, people like, no less than Marx and Lenin before 1917, they were convinced that maybe after a short period of time, prices would be abolished, wage labor would be abolished, and the working class would be able to run the economy like one big plant factory. I mean, these people were not fools, but they were proven wrong by history. And Marx died before seeing any social. But Lenin, after a very short period of time, he changed his mind because he realized that it was impossible to make the Soviet Union, the Soviet economy work like that. So he tried and went back and went forward and with the NEP and so on. And the history of socialism since 1917 is all like that, in the sense there were steps forward and steps backwards in the Soviet Union, in China, in Vietnam, in Cuba. Some worked, some didn't work. So another thing that we learned was that Marx forecast that socialism would emerge in the rich countries was wrong. And what happened was the opposite. And so the first socialist constructions had to unfold in a situation of technological inferiority with respect to the capitalist world. All these things, it was impossible to know these things 100 years ago, but we know them now. The basic lesson theoretical is that as the law of value applies, some categories like alienation, they're not useful for planning in practical terms. They're interesting from a philosophical viewpoint, but it's impossible to make industrial policies or economic planning on the basis of the alienation as such at the macroeconomic level. And in my view, the key categories with respect to the difference between socialism and capitalism in our era are related to property, to social property vis-a-vis private property or means of production, and to planning. And from the point of view of the structure of the society and to the nature of productive enterprise. And one of the results of my work is that the degree of non-capitalist forms of productive enterprises in China is higher than what is commonly understood. And then we have to be pragmatic in a way. For instance, I told you what socialisticity means. It's no doubt that China before 78 or the Soviet Union was more socialistic than contemporary China, because practically there was nothing in terms of non-labor incomes, and there was no bourgeoisie, there were no capitalists, and everything was socialized. But it's also true that historically we saw that this kind of systems were highly imperfect. But the Soviet Union didn't develop sufficiently to withstand the attack of the imperialist war in the Cold War. And China until 78 had made
big advances, but was very backwards in terms of technological progress. So we understood with experience, we socialists, communists all over the world, that a proper balance has to be struck in every historical period in order to advance a socialist-oriented development project. That's my view. And my view is that also that, of course, there is a relationship between means and ends. And there is a relationship between the material organization of production and issues like income distribution. But this relationship is complex and it is highly dependent on political will and on the interests of different groups in society. The fact that, for instance, in my view, the fact that in China some form of market socialism exists doesn't mean that there are not different interest groups and there are not forms of contradictions between different social groups, not only capitalists and the parties, but also there are contradictions between the interests of urban people who have the hukou and the rural people who have no hukou. There are contradictions. And these contradictions unfold also through the sphere of politics. And one intuition that I have is that it would be advisable that the Chinese apply more than what they have done so far, some tools for reducing inequality that are typical of the social democrat tradition. Essentially progressive taxation. In this sense, I think the last book of Piketty is very, he talks at the West, but maybe the country that is better positioned in terms of economic basic conditions to introduce a system of strongly progressive taxation is China. So there are limits, in my view, to what the public or socialized control on the means of production can do in terms of obtaining the basic final goals of social. For instance, even a perfectly functioning system of market socialism, which is not, of course, what is existing now in China, because it's very imperfect, does not necessarily resolve the environmental challenge if there is not political will. Just gives the state some more power than under capitalism, because there is more control and there is potentially more capacity to control the impact of human activity on the environment. But it cannot accomplish everything. So, well, I hope I answered to some extent. I was muted. Thank you very much, Alberto, for your broad, both philosophical and concrete work and deep research on China's socialism with Chinese characteristic. I want to thank both of you for being here with us today. Elias, muito obrigada por essa conversa. Prazer mais uma vez estar junto, debater, conversar com você. Força nesse empreendimento colossal aí, dessa agenda de pesquisa corajosa que você está tocando a respeito de China, absolutamente essencial. Muito obrigada por estar aqui partilhando isso com a gente, sobretudo por fazer a ponte com o trabalho do Alberto Gabrielli, for making this bridge with the work of Alberto Gabrielli. Once again, thank you both.
And take care. Good to be with you. Thank you.